Boa noite. Hoje é 14 de dezembro. Nós estamos reunidos no grupo de discipulado para mais um Darshan, o último do ano, com perguntas e respostas. Com vocês, o Saulo na Terra. Gratidão, gratidão, boa noite, pessoal, boa noite, luz, paz e bênção para nós, é uma bênção muito grande a gente estar aqui, né, celebrando a vida, né, e trazendo esses fenômenos aqui à tona, né, as pessoas amam os fenômenos, imagine vocês, agora as pessoas estão falando que eu tenho chifres de unicórnio também, então essa é a percepção humana, né, sobre a magia que ocorre nos darshans, né? Percepção humana. Daqui a pouco vão falar: Nossa, eu tava vendo lá o Saulo, ele tava com uma energia diferente, uma energia arco-íris saindo do topo da sua cabeça, era o seu chakra coronário, né, expandindo, tava uma coisa assim absurda. Vamos e vamos então iniciar esse darshan de hoje com muita bênção, com muita graça. Vamos fazer o seguinte: a gente tem algumas pessoas que têm questionamentos. E, e aí, a gente não vai fazer uma fila bonitinha daquele jeito, não. A gente faz assim, ó. Todo mundo coloca no mudo, o Dananda não tá no mudo, coloca o microfone no mudo. E assim que a gente contar até três, o que desmudar primeiro vai ser o último a responder. Vai, valendo. A Nanda é a terceira, quem vai ser o segundo? A Isha é a segunda. Tem mais alguém? Denise, tem mais alguém? É Denise, Denise por enquanto é a primeira. Tem mais alguém para ser o zerinho? Não? Então tá bom. Então Denise faz a primeira questão, a Ixá a segunda e a Ananda a terceira. Aí a Ixá tem que só isso mudar. Isto. Vamos que vamos, pessoal. Mas tem que isso. Ó, Perfeito. é um pequeno romance, tá? Porque eu anotei, porque eu pensei muito nisso tudo hoje, e aí eu queria ser fiel ao que eu pensei. Então, vamos lá. Eu pensei na questão que você tinha colocado, como trazer paz na espiritualidade no cotidiano, como trazer paz para o dia a dia. E aí eu me lembro de que quando eu falei com você pela primeira vez, você me perguntou o que eu gostaria de mudar em mim. E eu respondi que eu gostaria de ter serenidade. Já naquele dia ali, aquele deep listening que a gente fez, eu já conseguia refletir, pensar que tudo que me incomodava ou tudo que me deixava irritada era alguma coisa espelhada de mim mesmo, né? Mas hoje, depois desses meses participando, eu espero ter aprendido alguma coisa, né? Eu sinto que o que me abala é perceber que o que me abala é quando algo não coincide com a visão distorcida que a minha mente idealiza como um mundo perfeito. Assim, eu acredito que eu sou uma boa pessoa e que eu sempre me coloco disponível para auxiliar o serviço, mas eu também projeto uma sombra enorme com a arrogância de julgar que eu sempre faço melhor. Então, estou chegando na pergunta. Talvez esse seja o motivo de eu estar só e, por vezes, me sentir que sou invisível. Penso que esse é um exercício, estar só e ser invisível, que eu preciso realizar para desinflar meu ego e dominar esta sombra. A pergunta é, Saulo, as minhas reflexões estão no caminho certo? Ou é só mais um devaneio de uma mente confusa? Você quer a resposta de 2 minutos ou a resposta de 2 horas? Um pouco menos para dar para responder das outras, hein?
A resposta de 2 minutos é: todos os caminhos estão certos, você está no seu perfeito lugar e evolução, e todos nós precisamos passar pelo que precisamos passar para nos encontrarmos a nós mesmos dentro da nossa própria essência. Ponto. E a questão é a seguinte: você não é invisível, tá? Então, mesmo a nossa menor atitude, que a gente considera talvez a mais irrelevante, ela está transformando algo ou alguém, ela está mudando o mundo de alguma forma. Eu vou te dar um exemplo muito bobo. Sabe aqueles bichinhos que a gente chama de aleluia? Em alguns lugares, eu não sei como é que chamam em outros lugares do Brasil, a gente chama de aleluia, que são aqueles que voam, né, na luz, tem essa época deles. Na nossa véspera de saída, agora na nossa descida para o Sudeste, lá na Flor do Alto teve assim, nossa, a noite estava lotada de aleluias e voando, voando, aquela coisa toda. E aí no outro dia de manhã, o galpão ele estava repleto de asas, né? Das aleluias, elas deixam as suas asas, né? E tal, repleto de asas, aquela coisa toda e tal, parará. E aí eu vi o carrinho de mão que estava colocado de lado, porque está fazendo né, obras, algumas coisas lá na Flor agora. E eu vi o carrinho de mão e o carrinho de mão ele tava com uma pocinha d'água. E aí eu cheguei e falei assim, nossa, ele tá com uma pocinha d'água. Eu não vou deixar o carrinho aqui com uma pocinha d'água, pode dar mosquito, alguma coisa, enfim, não sei. Eu falei, eu vou virar o carrinho. Quando eu cheguei perto do carrinho e eu vi o carrinho com aquela pocinha d'água, eu vi uma aleluia. E eu vi uma aleluia que estava presa nessa poça d'água e ela tava de cabeça para baixo, assim, né? Mas você é paulista, desde vai ela tava de ponta cabeça, né? Ela tava de ponta cabeça. Ela tava de cabeça para baixo, assim, ela tava com as patinhas assim para cima. E eu peguei, coloquei assim alguma coisinha, eu não sei o que foi na hora. Eu peguei um gravetinho, alguma coisa assim. Aí ela agarrou e eu coloquei ela no cantinho, ela ficou se secando no sol e eu fui embora. Isso é visto, sabe? Isso é visto. Hoje eu tava com as crianças num Uber, e aí o Uber tava falando com a gente na importância das pessoas estarem mais presentes e se conectarem com as outras pessoas. A gente só pega a gente assim, né, para conversar com a gente, né? A importância, e não sei o que lá. E eu ouvindo ele, não, com certeza é importante a gente estar presente, que ótimo, né, e tal. E ele falando isso, eu vi, porque eu não sou patrocinado, então eu não vou falar o nome da cadeia de lanchonetes, né? Hurricane, que lá no cantinho, assim, do outro lado da avenida, tinha um morador de rua sentado e duas meninas saíram lá da lanchonete e entregaram para ele um copo de alguma coisa e uma sacolinha fechada para ele. Só que elas não entregaram e saíram andando. Elas agacharam e conversaram com ele na calçada. E ficaram conversando com ele. O Uber conversando comigo, eu olhando no olho do Uber, no retrovisor, eu sento atrás e olhando aquela cena. Aí ele olhou pra mim e falou assim: Viu? É disso que eu tô falando. E ele viu do outro lado da rua também aquela cena acontecendo e os carros passando e aquela coisa. E eu falei com ele assim: Você também viu? Ele, mas é claro que eu vi. A gente tem que ver esse tipo de coisa. Então, assim, tudo o que a gente faz é visto, é sentido, né? Você assopra daqui, esse vento tá tomando um lugar de alguma coisa e aquilo vai de alguma forma impactar em todo o universo. A abelha coleta um pólen, leva para comer e eles fazem os favos, né? Fazem o mel. Assim como a formiga, assim como cada gota de chuva é necessária para encher um rio, uma represa, e cada gota de água que enche um rio, uma represa,
por naturalidade, completa e preenche todos os oceanos e formam todas as ondas, e enfim, tudo se complementa, tudo é maravilhoso, tudo é visto, tudo é sentido e tudo tem um impacto real na nossa vida, em tudo que a gente faz. O caminho correto é sempre aquele que faz o nosso coração vibrar. Não importa o que, seja para o mal também, entendeu? Seja para o bem, seja para o mal, o que faz o nosso coração vibrar é o nosso caminho. É o nosso caminho que é o caminho correto. Não existe indicação do que seria um caminho correto, não existe uma colocação de que você vai estar aqui para que esse seja o caminho correto, né? Não existe nenhuma possibilidade de alguém que tenha consciência dirigir você, porque senão seria inconsciência, né? Então, de inconsciente já basta todos nós inconscientes nessa vida dirigindo esse carro, né? Maluco, desgovernado, onde será que esse carro vai parar, né? De inconsciência já basta nós todos, né? Inconscientes vivendo, executando nessa roda, né? Você é uma pessoa que não está sozinha, nunca esteve e não vai estar. Inclusive, até mesmo entre nós. É, o tanto que a gente cita o seu nome, suas orelhas devem ser vermelhas, assim, de tanto que a gente fala do seu nome, né? E de todos os ensinamentos, e de todos os aprendizados, né? E de todas as oportunidades que, que você traz, de de todo serviço, de todo carinho, de toda devoção, de toda dedicação, né? Então eu acredito que existem dias que talvez nós estamos um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima, um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro. E faz parte da vida e das nossas atribuições viver a nossa vida ao máximo, usufruir e nos conectar àquilo. Inclusive, de certa forma, hoje, até mesmo finalizando os 4 últimos capítulos dos 30 e poucos do livro, eu eu coloquei algo sobre isso, né, de trazer essa importância da contemplação viva daquilo que, inclusive, nós acreditamos que não é o nosso despertar espiritual. Porque tudo é o nosso despertar espiritual. Tudo. Tudo que a gente acredita que não é, é mais ainda. Todo espelhamento que a gente acha que é uma descida, que é feio ou que é vergonhoso ou qualquer coisa que seja, é o nosso despertar espiritual. É a vitória sobre a ignorância, é a vitória sobre a arrogância, é a vitória sobre um fazedor que não quer ser mais fazedor, né? Às vezes dói, machuca a gente ver que realmente a gente talvez não seja aquilo, ou a gente imaginou que a gente era algo. E aí a gente chega na questão do controle, né? Que o mundo ideal colorido dos unicórnios cor-de-rosa, ele só vai existir dentro da nossa concepção do que seria o mundo ideal, né? E seria um erro nós acreditarmos que o mundo ideal é aquele que é construído por nós, sendo que na realidade o mundo ideal ele não é construído por ninguém.
Porque o mundo ideal é a plataforma que nós estamos agora. Então não tem frente, não tem trás, não tem quem sabe mais, quem sabe menos. Só existe o que existe. E a oportunidade da gente desvendar um mistério é justamente a nossa colocação em prática da presença. Porque se eu estou presente, eu percebo na contemplação do momento, o agora. E ali eu tô, vendo a aleluia que estava dentro daquele carrinho. Eu poderia ter ido embora e falado assim: aleluia, tu cumpriu, fia. Tu cumpriu, caiu, perdeu, Playboy. Tô indo viajar agora. O moço lá, do outro lado da rua, eu tenho certeza que a nutrição da alma dele de ser visto foi muito maior do que ele ter recebido um sanduíche. É claro que o sanduíche também é maravilhoso para ele, né? Sem sombra de dúvidas, faz parte ali da sobrevivência. Mas eu tenho certeza que duas meninas saindo de lá, se agachando, conversando com ele, conversando olho no olho e entregando algo para ele, é, é muito maior do que a gente pode e consegue imaginar. Então, presença, presença. E da mesma forma que aquele senhor, da mesma forma que aquele inseto, eles estavam ali, nós também estamos, todos, cada um agarrado na sua poça de água, cada um sentado na sua calçada, com as suas faltas, com seus erros, com seus acertos. E em algum momento, algum bom samaritano vai passar. Em algum momento, algo ali vai acontecer. Em algum momento, eu vou me sentir completamente visto. E daí sim, parafraseando Paulo, para ninguém falar que eu fico pegando coisa dos outros, você assim verá como também é visto, e você será chamada como também é conhecido. E é nessa contemplação de ver face a face, na integração da presença, é neste ver face a face, ou seja, a dissipação da ignorância, é nesse ver face a face que nós iremos compreender que aquilo que o outro faz a mim é o que eu também estou fazendo ao outro. E que aquela contemplação, aquela percepção que eu tenho de mim é a percepção que eu tenho do outro. E vice-versa. O que eu acho do outro, o que eu penso do outro, o que eu sinto do outro, na realidade eu estou agindo em mim o tempo todo. Então, qual a falta que eu estou fazendo para mim nesse momento que não me permite com que eu me veja para que eu me sinta invisível? O que em mim está invisível para mim? O que em mim está oculto em mim? Que tipo de atitude que eu estou tendo? Que tipo de pensamento que eu estou tendo? Por quê? Por quê? Se toda tratativa traz exatamente o oposto disso. De tudo, de todos. Eu digo das tratativas de maneira geral. Não, mas meu filho gosta de mim. Será que gosta mesmo? Aí o marido, aí a mulher, é o ex-marido. Aí para. Eu gosto, mas gosta mesmo. Aí o amigo gosta mesmo. Então, assim, por que que eu não me sinto completamente amado? Por que eu não me sinto completamente visto?
É porque dentro de mim eu ainda não encontrei a contemplação real do que é o amor. Então, nesse momento, parafraseando Paulo, eu vejo em parte. Mas em algum momento conhecerei assim como também sou conhecido. Seja em vida, seja depois da vida, mas em algum momento eu vou ter essa percepção e vou rir de toda essa baboseira toda. E por que que vai rir dessa baboseira toda? Do tempo que foi perdido, nutrindo o olhar que poderia estar olhando aquela cena, estava reclamando do vidro que estava aberto. O olhar que poderia ter visto a aleluia estava vendo outra coisa. O ouvido que poderia estar ouvindo algo estava ouvindo a própria mente caduca. O próprio sentimento do coração que poderia estar aberto e percebendo estava tentando sentir outras coisas que não eram aquele sentimento genuíno. Então, enquanto eu continuar olhando para os lados, ouvindo os lados, sentindo os lados, usufruindo dos lados, eu não vou perceber em mim a real capacidade de amar, eu não vou perceber em mim a totalidade da contemplação do divino. Em mim há todo o potencial universal de absolutamente tudo, da vitória e da derrota, da semente à floresta, absolutamente tudo. Em mim existe todo esse potencial. E eu preciso compreender que o lugar aonde eu deposito a minha atenção cresce. Então, se o lugar onde eu deposito a minha atenção é na falta, a falta vai crescer. O lugar que eu deposito minha atenção é na desesperança, é a desesperança que vai crescer. Se o lugar que eu deposito a minha atenção é no não sei o que lá, é o não sei o que lá que vai crescer. Sempre. Não que nós não devamos olhar para essas questões, nós devemos olhar. Mas a energia colocada, a gente é bom em colocar energia naquilo que é ruim, nesse sentido, entre aspas, né? A gente é bom em colocar essa energia no lugar que é ruim. A gente remói, a gente traz, a gente lembra, a gente consome, a gente é bom nisso. A gente é bom nisso, todos nós somos excelentes nisso. Fulano falou, fulano viu, você viu agora, não sei o que lá. A gente é muito bom nisso. Agora, nas coisas que nós somos bons de verdade, a gente tem aquela modéstia, aquela falsa modéstia. Ah, gente, qualquer pessoa faria isso aqui que eu fiz. No meu lugar, qualquer um faz isso. Não, né? Não, 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 não. Se qualquer um fizesse, todos fariam. Todos seriam como você. Não teria injustiça no mundo. Não teria gente passando fome. Não teria gente dormindo em barraca rasgada. Não teria, não teria, não. No mundo não teria, não. Então, o que que a gente tem que ter no nosso coração? É a certeza de que, independentemente do outro,
do outro de forma geral, do olhar do outro, da percepção do outro, da visão do outro, da atitude do outro, independentemente do outro, você no seu coração está fazendo o seu melhor. Não tem erro. Mesmo que o seu melhor não seja o melhor, mesmo que a sua atitude não seja a atitude correta, entenda isso. Mesmo que a sua atitude não seja a atitude correta, se no seu coração aquilo que você está fazendo é o melhor, existe o mérito pela intenção, pelo intento que rege a ação. Então, o resto é o desenvolvimento do karma. A intenção foi boa, mas o menino caiu e quebrou a perna. A intenção foi boa, mas o outro não sei o quê. Aí já não importa mais. Aí já é a roda, aí já é o bolo, já é o trem. Nossa, eu fiz uma boa ação, eu completei o tanque de combustível daquele rapaz. Aí ele correu e matou meia dúzia de pessoal no meio da estrada. Né? Você matou? Não, você tem parte, claro, que você colocou combustível. Fiquem atentos, porque isso é real. Você tem parte, você colocou combustível. No karma, na roda do karma, você tem parte. Você contribuiu de certa forma. Mas você tem o, o salvo-guarda, o salvo-conduto, você tem a sua oportunidade de dizer assim: olha, eu não sabia que ele ia correr. Eu fiz a minha parte em completar o tanque de combustível, né? Então, assim, eu não sabia que aquela aleluia iria fazer tal coisa, mas eu a tirei da água mesmo assim. Eu não sabia que aquele morador de rua iria fazer alguma coisa, mas eu o alimentei mesmo assim. Então, trazendo isso para o Ocidente, agora, desenvolvimento do Cristo. Se você deu de beber a quem tem sede, se você deu de comer a quem tem fome, se você visitou aquele que estava, né, preso, se você curou aquele enfermo, é a mim que você faz todas essas coisas. Se você não fez essas coisas, eu vou olhar para você e vou dizer: não te conheço. Eu não sei quem você é. Eu não te conheço. Né? Então, como já falei até inclusive no nosso último encontro, não tem a ver com punição, não tem a ver com nada disso, absolutamente nada disso. Tem a ver com pura e simplesmente justiça divina, e a consciência não humana rege o desenvolvimento de todas essas questões. Então não é sobre o que você acha, o que você deixa de achar, o que você gosta, ou você deixa de gostar, o que você acha justo e o que você não acha justo. É o que é. E a vida funciona dessa forma, e o desenvolvimento todo do ser é dessa forma. Então, se você, em seu coração, se sente só, é uma oportunidade para realmente estar só. E se sentir só para descobrir a plenitude em si. É incrível, é maravilhoso. Ainda mais ninguém te enchendo o raio do saco e te chapurrinhando e qualquer coisa que seja. E eu já te falei, se esse só de solidão chegar, vai pra flor e vão plantar as mandiocas junto lá que nós estamos precisando dos braços. Aí você já vai, já põe lá as coisas na terra, vamos desenvolver, passa lá seus tempos lá que você tem para passar e bora que bora, viu? Namastê. E se você precisar de alguma coisa fora essa resposta aqui, é só mandar mensagem, você sabe disso. A gente troca, troca um papo bom aí. Eu sempre respondo. Às vezes eu não respondo na hora. Eu só respondo na hora as pessoas que eu gosto. As outras eu vou, tipo, deixando um tempo, eu vou, vai passando assim um tempinho e tal. E aí vocês veem, né? Eu respondo todo mundo. Aí todo mundo fala assim, eu sou especial. Ele me responde. Ele me responde, eu sou especial. Adoro isso.
Gratidão, querida. Namastê. A segunda questão pela nossa justiça divina é da Ixá, não é isso? Sim, sou eu. Boa Eba! noite. Boa. Então, vamos lá. Acho que é um complemento a tudo isso, né? Essa aula a gente, né, vem nesse. Para mim, foi um ano de muito aprendizado, de muito desenvolvimento, né, de me entregar, né, para realmente estar chega, né? É hora de realmente olhar para o que precisa ser olhado. Né, mas a gente muitas vezes eu escuto de novo, são aprendizados que eu já ouvi o ano passado e eu ouço de novo, e a roda vai girando, né? E às vezes eu tenho a sensação de que são coisas que são além de mim, são programações que foram colocados, que às vezes parece que não é só um karma, né? Que são programações às vezes até coletivas porque eu vou sentindo, a gente vai ouvindo, né, quem está aqui participando no mesmo caminhar e as coisas acabam se repetindo, né, com uma certa frequência. É possível acessar essas programações, desfazer elas, né, de que forma a gente consegue olhar para isso, né, perceber para esse algo mais profundo. Se for algo coletivo, né, num coletivo a gente consegue tá olhando para isso, né? Então, nesse final de ano, como a gente olha para isso, né? E se é realmente isso, se realmente existem essas programações externas que estão dentro de nós. Vamos só trazer clareza. Vamos lá. Não sei se eu me fiz entender aí. Vamos lá. Não, você se fez, você se fez. Eu entendi. Eu estou trazendo clareza. Programações externas que existem dentro de nós não são externas, são internas. Tá. Coletivo também não existe. Tudo somos nós. Eu ainda trato a questão da semente da floresta para ficar de fácil entendimento. Outro dia, eu vi um ensinamento direto da Índia, aonde Sri Bhagavan falava assim: eu acho que você ainda não tem capacidade para compreender o que eu vou lhe dizer, mas eu vou lhe dizer assim mesmo. No mundo inteiro, no universo inteiro, só existe você. Nada além de você. As outras pessoas não existem, sua família não existe, seus pais não existem, seus amigos não existem, seu trabalho não existe, nada disso existe, só existe você. É um pouco complexo para você entender, mas em algum momento você vai compreender isso, que só existe você. Então, quando a gente fala numa programação coletiva, como que a gente consegue trabalhar o coletivo? Dentro de uma concepção de que só existe você. Você só consegue trabalhar o coletivo trabalhando em si mesmo. Você só consegue curar o coletivo curando a si mesmo. Você só consegue transformar o coletivo transformando-se a si mesmo. Isso está, inclusive, em um capítulo do livro que chama Quinta Essência, que trata desses assuntos, né? Que é justamente esse suprassumo desses elementos, que é como se fosse o éter. E nesse entendimento desse éter, desse suprassumo que precisa ser compreendido, que é após a coroação, após a formatura, estou trazendo assim dessa forma, é que você somente irá curar aquilo que você quer ver no mundo curando-se a si mesmo, porque a sua transformação transforma o todo. Tem até um satsang que ele tem uma edição muito bonita, profissional, ele foi feito na Bahia, aí a gente contratou, na época, uma produção e tudo, e aquela coisa toda, que é um satsang que ele foi todo editado, então ele tem 20 minutos, editado, todo editadinho, ele tem 20 minutos o satsang, acho que ele foi mais de 2 horas, que ele basicamente ele traz assim, como
eu consigo mudar o mundo, uma coisa assim nesse sentido, como transformar o mundo a partir de mim mesmo, ou algo nesse sentido, assim. Depois a gente pode achar, é uma versão editada que tem 20 minutos. É muito interessante, que traz justamente o ponto de reflexão que basicamente eu trago a todo momento. Legal, você já tem a informação, igualzinho você começou a trazer aqui para mim. Eu já tenho a informação, mas o que você está fazendo com a informação que está recebendo? Essa é a questão. A questão não é ter informação, a questão não é ler, a questão não é fazer curso, a questão é o que você está fazendo com a informação que recebe. Isso é sabedoria, isso é conhecimento. Porque o conhecimento pelo conhecimento, a sua IA já tem, o Google já tem, o livro que está encostado ali já tem. Então, para que que precisa de você? Para que que. Não, não, o livro, eu li no livro, tá, mas né, o conhecimento ele precisa ser aplicável. Né? Ele só vai se transformar em sabedoria quando você tem algo que eu chamo a atenção muitas vezes, que é a curva de aprendizado. Porque se você tem um conhecimento, você passa pela experiência e você não tem a curva de aprendizado para você agir, está tendo uma quebra no processo de uma não percepção de alguma coisa. Se eu já sei como funciona e eu continuo no mesmo erro, algo em mim precisa ser mudado, algo em mim precisa ser quebrado, algo em mim precisa ser visto. Porque eu tenho uma continuidade do processo. Isso é Tantra. As pessoas acham que Tantra é sexo. Isso é Tantra. Continuidade. O corpo, expressão máxima divina daquilo que eu sou. Continuidade. Aí eu venho para o dia a dia e a percepção das programações e o karma. Tudo é karma. Tudo é programação. Tudo é coletivo. Então você precisa aprender a desprogramar em si mesmo. Existe um processo, existe um rito. Eu não posso falar sobre isso. Eu só poderei realizá-lo com outras pessoas quando a Iraniagarba estiver 100% construída. Ela está 35% construída. Quando ela estiver 100% construída, a gente poderá fazer os tipos de atividades místicas necessárias para esse tipo de questionamento, esse tipo de questão, do desenvolvimento de uma desprogramação através de. Eu preciso só entender o que eu digo e o que eu não digo, porque a egrégora fica assim, né? Só. Através de processos que envolvem alta tecnologia espiritual. Então a gente está falando de questões místicas, né, que são extremamente profundas, que trazem a mesma tecnologia utilizada no pererê, pororó, piruru, pururu, que eu não posso fazer o link aqui agora. Então, é uma tecnologia muito alta que só pode ser executado com outras pessoas quando a Iraniagarba estiver pronta, porque esse processo ele é um processo que com cada pessoa dura 7 dias fora e 3 dias dentro da Iraniagarba. Então, são, são questões bem
Então, assim, respondendo, tem jeito? Tem. Tem jeito? Tem. Tem jeito para tudo nesse mundo, né? Tem jeito para tudo. Mas essa é uma questão que envolve um tipo de conhecimento que está disponível, mas não está tão acessível assim. Então, ele é um conhecimento que está disponível, mas não está tão acessível. Ah, eu poderia falar para você algo que seria interessante. Eu já falei com algumas pessoas alguma vez ou outra, mas eh, eu aconselharia, se são programações no corpo, a nível bem, estou falando de densidade, eu aconselharia a pessoa a fazer uma terapia tântrica, com um terapeuta tântrico. E não somente isso. Eu já vi coisas acontecendo com técnicas específicas de terapias e acredito que o Theta Healing seja um tipo de terapia muito interessante para esse fim. Muito interessante para esse fim. Bem interessante, inclusive, para esse fim. Desprogramações, etc. Pererê, parará. Mas tem algumas questões que são ilusões, como em todas as terapias, em todos os terapeutas. Ah, eu acredito que eu tô aqui, eu acredito que eu tô em tal estado, eu acredito que não sei o quê, parará. Como todas as terapias têm, busque um bom terapeuta para fazer uma desprogramação, para trabalhar isso dessa forma, né? Uma desprogramação nesse tipo de questão. O Teta Healing é bem interessante nesse tipo de questão. Ah, e existem outras, existem outras, até existe. Posso fazer não sei o que lá, pode mandar benzer, pode, você pode fazer o que você quiser. Se você acreditar que aquilo está funcionando, vai funcionar. Se você achar que você vai jogar beach tênis e a cada raquetada que você for dar, você vai curar um trauma, você vai curar um trauma a cada raquetada. Fica tranquila. Você vai. Tudo depende daquilo que a gente coloca a nossa atenção, a nossa presença. Tudo vai dessa forma. Mas Theta Healing é muito interessante. E para quem ficou curioso com relação às questões de Garba que eu falei, os Paranauê todo das técnicas lá, é individual, é 10 dias por pessoa, não é algo que é tipo, piriri, parará, vamos todo mundo. Não, não vai não. Posso levar o cachorrinho? Não, não pode. Posso levar a filhinha em casa? Não, não pode. Posso? Não, não pode. Não pode. É seríssimo, envolve uma preparação muito séria, a nível assim de um detox 100% total, que envolve inúmeras questões, tanto pré, durante e pós também isso é para você se preparar para você ficar na flor uns 20 dias. Você tem que ter um pré, aí você tem que ficar
os 7, depois os 3, depois pelo menos mais uns 3 para você assimilar, para você poder voltar para o mundo, senão você não volta para o mundo. Você não volta para o mundo. E na flor a gente fala dos dias, né? Mas na realidade um dia na flor deve ser uns 5. Cada dia que passa na flor são 5, assim. Então, é... espero ter contemplado todos os seus questionamentos, espero ter apoiado em alguma coisa. Se ainda ficou alguma coisa, fale ou cale para sempre. Tô brincando, se ainda ficou alguma coisa, traz aqui para nós, né? Para ver se está tudo certo. Se eu esqueci alguma coisa que você trouxe. Meu ouvido tá pitando, eu acho que eu devo ter esquecido alguma coisa. O que eu esqueci? Eu esqueci alguma coisa, tá pitando. Certo. Deixa eu ver. É sobre escolhas da vida. Como saber se são boas ou más escolhas que nós fazemos na nossa vida e se elas estão envolvidas com essas programações. Essa pergunta você não fez. Ela está no campo. É, todas as escolhas que nós fazemos na nossa existência são boas escolhas, porque elas irão nos levar ao lugar aonde a gente tem que estar, sempre. Então, ninguém é culpado por escolha de ninguém. Ninguém caminha só e ninguém caminha junto. Ninguém caminha. Entendeu o que eu tô querendo te dizer? Então, você precisa dissolver e honrar o caminho que te trouxe aonde você chegou. Então, dissolve, aceita, liberta, agradece. E aí tem a ver com os novos ciclos que você quis colocar, dos novos ciclos também. De final de ano, de passagens, de questões, PPP. Tem uma lua específica que eu não sei qual é. Alguém depois vê qual que é a lua do dia 27 para mim, de dezembro? Depois a gente vê que dia que é a lua do dia 27, acho que 27 ou 28 de dezembro. É uma data interessante para você fazer algo com relação ao que você considera que foram más escolhas e não ressignificar, ressignificar, não, mas tipo, pegar isso e colocar como, como um novo ponto, um ponto para ser visto, para ser trabalhado. Quarto crescente. Então tá ótimo, ó. Então tá crescendo, é isso aí. Aproveita a lua aí do dia 27, quarto crescente, e solve, e a partir dali amplia e projeta. É isso daí. É tipo, você sabe aquela frase máxima lá do meu avô, que o avô de vocês também falava com certeza, o que não tem solução, solucionado está? Então pronto, coloca uma pedra no negócio, aceita, liberta e é projeção. A palavra é projeção. Ela é projeção. A partir de agora, o que eu faço de novo? A partir de agora, como eu me moldo ao novo? A partir de agora, como eu manifesto o novo? A partir de agora, como eu me liberto para o novo? Como eu sigo o novo? Então, esse dia, do dia 27 para o dia 28, excelente. Mel, óleo essencial de laranja, fotinha do Saulo, namastê no seu altar. Gratidão. Ananda, terceira e última da noite. Boa noite, gente. Eu Não vou era bem, tentar, eu vou tentar responder em 6 minutos para a gente fechar com 21 horas. não é bem isso se eu conseguir terminar de falar. Ai, ai. Não é, a princípio não era uma pergunta, era um comentário, mas eu acho que até conecta bem com algumas das falas que você trouxe, e aí eu vou te pedir para comentar algo sobre isso.
Com essas últimas percepções, eu me lembrei que você falava, e faz tempo que eu pelo menos não lembro, né, de ter ouvido você falar isso. Você falava assim: você não quer se iluminar. As pessoas não querem se iluminar. E eu achava isso um absurdo. Como assim? Eu não quero? Eu estou aqui para isso, né? Eu estou realizando mil e uma coisas para isso. Com essas últimas percepções eu entendi. Porque dentro do que eu trouxe, né, desse exemplo, trazendo como exemplo, era algo muito seguro. Eu preciso me segurar nisso. Eu vou me segurar nisso, naquelas questões de mágoas, raiva, etc. Como se fosse. Eu tenho razão, então eu vou, né, me segurar nisso, sim. Então, é, acaba mascarando, né? É uma máscara, é de fato uma máscara. Essa vontade ou esse desejo de uma iluminação espiritual. E aí, com, você traz a questão do olhar. Você trouxe na fala da D, na resposta da D, na resposta da Aisha também você trouxe de alguma forma esse cuidado de onde a gente põe o olhar. E aí eu me pergunto, né, escutando essas respostas, eu fiquei me questionando assim, na verdade você também já trouxe, né? Não é necessário desprogramar tudo, é, purificar tudo para você alcançar, atingir ou ter esse estado, né, de iluminação espiritual. Isso tudo pode acontecer depois e continuar acontecendo, porque iluminação espiritual é só o começo. Então, até que ponto é, é importante o olhar estar nessas liberações, nessas desprogramações? Se isso ainda não continua sendo uma fuga, eu acho que é isso. Quando você vê um bom motorista dirigindo, ele não está fazendo esforço nenhum para dirigir. Um bom motorista, ele está dirigindo. Ele faz uma curva no dobro da velocidade que você faz na pontinha do dedo. Ele passa a marcha com uma precisão impecável. Ele sabe onde freia, ele sabe qual a pressão correta de cada pneu. Ele sabe onde está a ondulação na pista. Ele já vê o raio da curva e começa a programar para que você nem sinta a força centrífuga. O bom motorista não faz esforço nenhum para dirigir. Mas até com que ele seja um bom motorista, ele teve que derrapar, ele teve que calibrar o carro errado, ele teve que colocar uma gasolina batizada, ele teve que raspar o veículo na garagem, ele teve que tirar a carteira de motorista, ou a carta, igual o pessoal de São Paulo fala, a carta, né, a carteira de motorista. Então, até com que aquele motorista realmente ele tome o controle daquele carro, ele precisa ser impecável. Para que daí sim ele em presença não tenha esforço nenhum. Para que daí sim ele em presença não vai ter nenhum obstáculo que vai fazer com que ele rode, ou imprevisibilidade de um freio que não estava bem colocado, ou uma roda que talvez estivesse desalinhada, ou qualquer coisa nesse sentido. Alguma folga na direção. Isso é impossível com alguém que está dirigindo um veículo em presença.
A hora que você liga o carro, você já sabe se o carro tá bom, se não tá. A hora que você anda os primeiros metros, você já sabe se o carro tá desalinhado ou se não tá. Agora, se você começou a dirigir aquele carro, você não escutou o barulho do motor, você não segurou o volante para perceber se ele tá alinhado ou não tá, você não testou o freio antes de começar a descer a serra, você vai se dar mal. É por isso que eu digo que nós desistimos cedo demais daquilo que deveria ser o nosso bem mais precioso, que é a vida viva. A gente para e se frustra e vê ondas grandes se formando e a gente não quer atravessá-las porque a gente acredita ser pequeno demais para isso. Ou porque vai doer, ou porque vai ser ruim, ou qualquer coisa que seja. Então, o convite sempre é aprender a nadar, aprender a surfar, aprender a dirigir esse carro, aprender a compreensão, né? De que se uma onda se quebra, a gente tem que compreender de onde formam essas ondas e não na hora que a onda está se quebrando. Você tem que descobrir de onde essa onda está se formando, de onde vem o impacto tectônico subterrâneo que sobe e forma aquela massa d'água que vai trazer o tsunami para sua vida. É dali que vem o trem. Não é da onda se quebrando. A onda se quebrando é o dinheiro, não sei o quê, o relacionamento, o pipipi. Essa é a onda se quebrando. Essa é a onda se quebrando. A questão é o que está antes disso, a questão é o que formam essas ondas. Essa compreensão é presença. Esse desafio e esse desenvolvimento é o jejum que não é feito. É a purificação que não é feita. É a presença que não é presente. Para que você receba algo que é seu e tenha a percepção daquilo que sempre foi, é o que foi publicado no meu Instagram recentemente lá. É a não ação. Não é vitória, não é mérito. Não é mérito no sentido de vitória, né? É derrota. É a queda. É a não ação. Enquanto existir alguém querendo ou buscando por algo, não é possível. E a forma como as pessoas tratam a iluminação espiritual é equivocada. Aí eu vou no início da sua pergunta. Saulo, você diz. Deixa eu ler aqui, peraí. Saulo, você diz que ninguém quer realmente isso. Ninguém quer. Ninguém quer. O que as pessoas querem não se chama iluminação espiritual. O que as pessoas querem é parar de sofrer. As pessoas querem parar de sofrer. As pessoas querem ter certeza das suas decisões. As pessoas querem ter controle das suas emoções. As pessoas não desejam iluminação espiritual. Só que o caminho da iluminação espiritual é inevitável. Você só vai adiar esse processo. Vadiar. Só vadiar, né? Você só vai adiar esse processo. Vai ser nessa vida, vai ser na outra, vai ser na outra. Mas em algum momento todo rio deságua no mar. Todo rio vai desaguar no mar. Em algum momento você vai ter o seu uou, a minha epifania, o meu destrave master. E aí você vai ver e vai falar assim: "Ah, era isso. Entendi". Então, eu não estou buscando iluminação. Eu estou buscando resolver a minha vida. Eu estou buscando ficar bem comigo mesma. Eu estou buscando o que quer que seja, menos a iluminação espiritual.
Porque se as pessoas estivessem buscando pela iluminação espiritual, elas já teriam encontrado. Então existe uma confusão grande. Tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que existem inúmeros pseudo-iluminados que confundem iluminação com sensibilidade, com mediunidade, com abertura de chakras, com não sei o que lá, com pipipi popopó. Nossa, a pessoa é boa, a pessoa é iluminada. A pessoa é ruim, a pessoa não é iluminada. Ah, a pessoa não sei o que, parará. Isso ficou uma espécie de uma busca incessante por uma fórmula mágica que não existe. E você não vai ver ninguém sério falando que alguém se ilumina. É justamente o oposto. Ninguém se ilumina. Somente um ninguém consegue se iluminar. Ninguém se ilumina. Não há como. Não há como. Então, numa esfera macro, dentro da nossa pequenez, vou trazer o que você trouxe, que foi lá o áudio que mandou no grupo do discipulado, pererê, pororó, pororó. Quem vai assistir isso depois talvez não saiba depois. Ou manda uma mensagem e pergunta, o que é que ela falou? Aí depois você responde, tanto faz. Ou escuta lá no áudio, né, do discipulado. Mas numa escala da nossa pequenez, da nossa ignorância, do nosso egoísmo, eu ficar sem fazer algo que gosto é o meu jejum, é a minha promessa na igreja, é o meu desenvolvimento, sei lá o quê. E a gente, dessa forma, a gente tem que tomar dentro de nós, dentro dessa programação pequena daquilo que somos e transformar isso para o mundo, para o coletivo, para a desprogramação coletiva. O que isso dentro de mim ressoa com os ensinamentos sagrados que já me foram passados, tanto por meio daqui, dessa presença, quanto de todas as outras presenças, dentro dos ensinamentos do Buda, dentro dos ensinamentos do Cristo, dentro dos ensinamentos do Trigueirinho, dentro dos ensinamentos do Saulo, dentro dos ensinamentos de quem for, o que dentro de mim significa esta renúncia que eu estou fazendo, renúncia com R minúsculo, dentro de mim o que é essa renúncia que eu estou fazendo, não a renúncia espiritual, dentro de mim essa renúncia material disso que eu estou fazendo, o que isso ressoa dentro da minha pequenez e ignorância do universo do Buda. O que isso se assemelha? Por que isso tinha um valor para mim e agora não tem mais? Ou por que isso continua a ter valor para mim? Se eu vim para que todos tenham vida, significa que eu sou alimento. Eu não sou consumo. Eu sou alimento. Então, de que forma darei o meu corpo, a minha alma, a minha vida e a minha encarnação ao serviço, sem com que isso tire pedaço de mim? Se dentro da minha concepção o que eu faço tem um peso, se o que eu faço me tira um pedaço, me traz uma falta, esse fardo é pesado.
Se há em mim a contemplação do amor de que eu sou nutrição, me alimenta servir ao próximo. E aí o fardo é leve. Então a gente precisa ter a compreensão do seguinte: existe uma meta, existe um objetivo, existe uma ilusão criada pela mente. Você vai chegar lá. Aonde? Aonde sua mente quis que você chegasse. As melhores coisas da nossa vida vêm quando nós não estamos esperando. Tomando um café, comendo um pãozinho, sentado no colo de Bhagavan. A vida acontece quando a gente está pronto para ela, não o contrário. Então, Saulo, você disse que as pessoas não buscam iluminação espiritual. Elas não buscam. Muitas delas não suportariam. O que as pessoas estão buscando é deixar de sofrer. E é por isso que elas não entendem. Você fala assim, ó, para você ser feliz, você tem que seguir a estrada dos tijolos amarelos. Ah, mas eu gosto tanto dos tijolos vermelhos. Então segue a dos tijolos vermelhos. Mas, Saulo, eu não encontrei a iluminação. Sim, você seguiu a estrada dos tijolos vermelhos. Mas você falou que eu podia. Eu falei, mas desde quando eu falo que você pode ou não pode fazer? Você pode fazer o que você quiser. Saulo, como que eu vou deixar de sofrer? Siga a estrada dos tijolos amarelos. Mas é porque o cachorro, o papagaio, o periquito, o filhinho, o fafilinho, o netinho, a netinha, o titio, o professor. Então não segue a estrada dos tijolos amarelos, segue a dos tijolos vermelhos. Ai, Saulo, mais um ano passou, eu dei volta, eu não consegui. Você seguiu a estrada dos tijolos amarelos? Não, eu segui a dos tijolos vermelhos. Como que eu faço para recuperar não sei o quê? Siga a estrada dos tijolos amarelos. Mas sabe o que que é, Saulo? Então, é porque é o dinheiro, é o meu trabalho, é meu companheiro, é o gatinho, é não sei quem, é o namorado. Conseguiu? Não. Seguiu a estrada dos tijolos amarelos? Não. Eu segui a dos tijolos vermelhos. Vai ficar outra vez. E escutem isso, vai ficar outra vez, seguiu a estrada dos tijolos amarelos. Isso são vidas, tá? Isso não é um fato isolado. Isso é uma vida acreditando estar seguindo a estrada dos tijolos amarelos, seguindo a estrada dos tijolos vermelhos. Em algum momento você vai se encontrar comigo de novo. Seja com o mendigo na rua, seja com a moça do caixa, seja com o seu tio, seja com quem for. Você vai se encontrar comigo em um outro momento. E você vai olhar e vai falar assim: nossa, eu não segui, né? Não. Volta de novo. Vamos ver se segue agora. Então, o tempo que se perde, Ananda, você sabe que eu já amplio isso, né, para muito. O tempo que se perde é exatamente não querendo ouvir aquilo que é dito. É querendo ouvir aquilo que quer ser ouvido, que quer ser compreendido, e não o que é de verdade. Cada vez mais que a gente se abre para ouvir, e como eu falei da sabedoria, nós ouvimos e agimos conforme a informação que nos é passada, aí sim a gente vai ter êxito. Aí sim. Mas não é o agir mecânico.
Porque o agir mecânico eu tô agindo porque o Saulo falou para eu agir. Aí a responsabilidade não é sua da ação, ela é a vida do Saulo. Aí não tem jeito. Aí vai rodar de novo, vai dar outra volta, porque eu fiz tudo o que me pediram e mesmo assim deu errado. Por quê? Porque fez tudo o que pediram e não aquilo que era para ser feito. O último encontro comigo, o último retiro que eu fiz, para quem tá com saudade do É Você, foi justamente virar e falar assim: é você, filhona, não sou eu. É tu que tá dando volta. É tu que não quer ouvir. É você. É você que não tá querendo progredir. É você que não tá querendo se iluminar. É você que não quer despertar a consciência para algo maior. Mas, obviamente, como já dito aqui nas questões anteriores, não existe eu, não existe você. E parafraseando Homer Simpson, se a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. É o guru que é ruim, é a sanga que é ruim, é o discipulado que não presta, é fulano que falou que ia fazer isso e não fez, é ciclano que não sei o que, menos quem deveria agir com sabedoria, que somos nós mesmos. Perdoa. Não, Saulo, eu não vou perdoar. Não perdoe. Ame. Não, Saulo, eu não vou amar. Não ame. Quem vai construindo a prisão e as programações somos nós. O tempo todo. Vou ligar, não vou ligar, vou escrever, não vou escrever, vou gravar, não vou gravar, vou perdoar, não vou perdoar, vou não sei o quê. Pá, 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 pá. A gente vai armando a arapuca. Para quem? Para nós mesmos. O tempo todo. Aí a gente, pela nossa inconsciência, pela nossa inconsistência, pela nossa falta de clareza, pela nossa ignorância, lá na frente a gente vai topar com a cara no muro. Ué, gente, o que que aconteceu? Por que que eu bati? Não sei. Não dá certo. Eu tô meditando, eu tô estudando, eu eu fico ali, aí eu faço o que os outros falam. Aí eu, tá, mas e aí, né? O que você fez por você? É um questionamento importantíssimo. É que nós tenhamos consciência, atitude e a gente persevere, porque se a gente coloca a iluminação como uma meta, ela vai chegar e vai ser linda. Nossa, vai ter pompom cor-de-rosa caindo do céu, vai ter direito a tudo, vai ter gatinho dançando, vai ter pancadão rolando, vai ser uma loucura, vai ser uma loucura. Vai ser, ó, não é nenhuma frustração, nenhum sentimento ruim, nada. Nossa, que coisa mais linda, minha vida incrível, zerou. E o ego espiritual nadando de braçada na balada. O ego espiritual. Eu sei, eu tenho razão, eu sabia, era assim. Ó, melhor coisa que 99,99% das pessoas deveria fazer, o que 99,99% das pessoas deveriam fazer, seria ignorar a iluminação espiritual e focar em ser uma pessoa melhor para si mesmo. Caiu tudo, bloqueou tudo, todo mundo me ouviu? Ou não? Ninguém me ouviu? Me ouviram? Nem sei se me ouviram. Ouviram? Ok. Para mim tinha tipo travado tudo. Esqueçam, esqueçam essa baboseira de iluminação espiritual.
Foquem em ser melhores pessoas para si mesmos. Não é ruim? A gente não fica tipo, nossa, sério? Tem que ser melhor para mim? Não. É para eu desistir disso tudo agora? Nossa, que péssimo, né? Eu tava aqui acreditando que eu tava bombando. Tá aqui, ó, 82% de abertura do cardíaco já. Nossa, tava próximo. Eu tava sentindo que tava próximo. Saulo, assim, eu já tava percebendo, assim, que. Nossa, eu nem tava mais me identificando com as coisas. Nossa, eu nem tava mais me identificando. Eu já tava, assim, num estado muito elevado de consciência, que eu já tava lá. Eu já tava lá. Eu só queria entender. Assim, tinha só uma coisinha me travando. Era tipo assim, era uma coisinha só me travando. Eu já tava lá. Mas era, sabe, era um, era um detalhezinho que eu ainda não tava vendo, né? Era só um negocinho. Não, mas eu tava lá, Saulo. Nossa, não tem noção. Ó, tava lá, tava lá. Esquece a iluminação espiritual, porque ela tá recheada de conceito equivocado. Que você vai ganhar na sua iluminação espiritual? Vai ganhar um high five. Yeah! High five. Pô, você conseguiu, cara! Tchan, tchan, tchan. Que maravilhoso! Você conseguiu! Não, conseguiu o quê? Conseguiu nada. Vou relembrar uma live, que depois seria até bom encontrar ela em algum lugar. Foi uma live que eu fiz no meu Instagram com uma outra pessoa. A pessoa falou dela. Nossa, eu fiquei só assim. Ah, e você, Saulo? O que você é? Eu falei, eu não sou nada, não. Não, mas o que você faz? Nada, eu não faço nada, não sou nada. Pode falar de você, tá bom te ouvir. Não, mas você não tem uma opinião sobre. Não, não tenho opinião sobre nada. Pode falar. Não, eu não tenho interesse nenhum em falar qualquer coisa que seja. Então, perceba, tem até um discurso, né, que foi gravado. E aí você quer falar, né, sobre o que a gente deixa ou não deixa de fazer. Eu sempre lembro das questões com a minha mãe, porque uma dessas 3 lives era justamente 5 minutos antes eu tive a, a, a notícia pelo celular de que minha mãe estava indo lá pro CTI naquele momento, assim, ela já estava indo 5 minutos antes da live, e se você assistir as 3 lives, você não vai perceber absolutamente nada. Assim como o pessoal Irene Garba, né? Que eu fui, despedi da minha mãe, coletei as lágrimas dela, despedi da minha mãe em vida, voltei para Irene Garba, continuamos a construção, fizemos o que tinha para fazer, né? Então você vê que assim, as coisas da vida que nós fazemos por amor, elas não têm peso algum, algum, né? Então a vida ela vai funcionando dessa forma. A gente vai se moldando e compreendendo cada vez mais que esse eu pequeno que quer ser visto, que quer ter razão,
que quer ser reconhecido, que quer pertencer, esse eu pequeno, ele é pequeno. Ele é muito pequeno. Então, quando a gente se torna o pão da vida, a gente tem que estar disponível a fazer a multiplicação desses pães acontecer, né? É assim que funciona. É assim que caminha. É assim que é a figura do iluminado. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Agora eu vou trazer uma surpresa para vocês. Mas só para quem quiser. Eu abro para a quarta pergunta e a gente finaliza. Namastê. Quem quer abrir, abre. Quem não quer abrir, não abre nunca mais. Então tá tudo bem. Muita luz, muita paz, muita bênção e que a gente esteja bem centradinho na gente mesmo, principalmente no finalzinho de ano, né? Que as energias gostam de dar umas rabanadas pra lá, umas lasanhadas pra cá, umas capeletadas pra lá, pra cá, a gente, né? Pra gente deixar essa nossa energia bem reta, as nossas atitudes, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos bem ancorados. E se você não conseguir, não se frustre, você é um ser humano. Não se julgue, não se julgue. Deixa os outros te julgar. Nossa, você está acendendo incenso e está dando piti com todo mundo. É assim que a vida funciona. Namastê, pessoal. Luz, paz e bênção. Um ótimo domingo. Muita gratidão pela presença de todo mundo. Sejam felizes.